O paralelo acende e desliga em 2 pontos diferentes, o intermediário em 3. Essa é a diferença. Ah, tá. O paralelo, por exemplo, entrada, como eu disse, eu sempre vou acender e apagar em no máximo 2 pontos. O intermediário em no máximo 3. É o máximo que faz a elétrica. Eu não consigo em 4, por exemplo, entendeu? O máximo que a gente chega é 3. E assim, é pouquíssimo usado em 3. A gente só tem interruptores intermediários normalmente usados em escadas, como eu dei o exemplo, ou em ambientes muito grandes, em que eu quero acender de vários pontos diferentes. É bem pouco usado mesmo. A maioria é o paralelo ou o simples. Tá. Professora, você está compartilhando alguma tela de novo ou não? Ainda não. Estou esperando um pouquinho para ver se o pessoal entra. Entrando de novo, eu estou esperando só para quem estava. Peguei, galera. Beleza? Bom, vou compartilhar a tela agora. De novo. Essa pra quê? Mas... Então, eu estava aqui, tinha parado nessa parte. Então, a dúvida é entre intermediário e paralelo, né? O intermediário, ele acende e apaga em 3 pontos diferentes, mais usado em escada ou em locais muito grandes. Muito pouco, às vezes, vocês vão indicar esse interruptor. O paralelo, não. O paralelo é bastante usado. Então, por exemplo, na sala, entrei na minha casa, quero acender o interruptor da minha sala, normalmente ele fica logo do lado da porta, para não entrar e andar no escuro. Então, eu acendo. Mas, de repente, eu quero poder apagar perto da escada, quando eu for subir para os quartos. Então, eu tenho um outro interruptor. Então, esse é paralelo. Quando eu acendo em um lugar e posso apagar em outro. Então, nesse quarto aqui, voltando ao quarto, eu tenho um paralelo, que é o circuito 20, em que... Por que o circuito 20? Porque tá vendo que eu tenho essa iluminação e eu tenho mais essas duas. Essa iluminação não acende junto com essas duas. Como que eu sei disso? Porque eles têm números diferentes, ó, 21 e 20. O 20 acende no interruptor paralelo aqui e aqui na cabeceira. E o 21 é um interruptor simples, que também está na cabeceira e acende esse e esse ao mesmo tempo. E ainda eu tenho aqui perto da porta o 22, que acende lá a luz da varanda. Então, são 2 simples, um que acende a varanda, um que acende as 2 luzes laterais e um paralelo que acende o meio e o canto. Ficou mais claro agora? Sim. Ok. Vamos falar de hidráulica. Hidráulica é mais simples que elétrica, né? O que eu preciso saber de hidráulica como designer? Eu preciso demarcar os eixos dos pontos de hidráulica. Por quê? Se eu não demarcar os eixos do meu projeto, a pessoa que for colocar o ponto, por exemplo, da minha cuba de cozinha, ela vai colocar onde ela quiser, na minha bancada. E aí eu mandei fazer o armário e tem preciso a porta ou a gaveta que vai ficar embaixo da cuba, que é uma porta de gaveta diferenciada. E vai ficar deslocado. Então, é importante, sim, eu marcar os eixos. Eles seguem os eixos? Sim, seguem. Isso é seguido quando se faz o projeto de elétrica e de hidráulica. É através do eixo que se loca as peças sanitárias e os metais. Não esqueçam que existem os acessórios que também têm pontos hidráulicos. Então, por exemplo, eu tenho bebedouro ou filtro de água, eu preciso pedir um ponto. Então, não é comum nos projetos terem pontos para filtro de água. Se eu preciso de filtro de água, eu preciso especificar que vai ter um filtro de água naquele lugar, marcar o eixo e dizer também que precisa da tomada para aquele filtro. Senão, o projetista não vai fazer. Assim como lava-louça, máquina de lavar, ducha higiênica, máquina de secar, tudo isso eu preciso dizer que vai ter no meu projeto e colocar o... Quando eu digo colocar eixo, é isso aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a da parede da máquina de Espera um pouquinho, lavar, você está tendo aula. Daqui do eixo da máquina de lavar até a cuba é 90. Espera um pouquinho, tem Isso basta para para o tá bom? Outro exemplo, uma área de serviço.
eu tenho o meu tanque que está 36 o eixo e eu tenho a minha máquina de lavar roupa que está 77 o eixo. Tenho um lavabo que o vaso está a 40 centímetros da parede, que isso é o mínimo para o conforto. E eu tenho uma cuba. Essa cuba aqui é uma cuba daquelas esculpidas no feita de porcelanato ou de granito. Então, aqui o sifão dela fica 28. Carol, fecha seu microfone. Mas a torneira fica de lado. Por isso que tem 2 pontos marcados. Tem um que é para o sifão e um outro que é para a torneira, porque a torneira fica aqui de lado. Mas, professora, qual é o símbolo do eixo? Eu não achei. O símbolo do eixo é esse tracejado. Deixa eu voltar, peraí. É assim que come, eu vou te ensinar. Ó, é esse tracejado, é uma linha traço-ponto. Traço-ponto é só assim, a gente cota. Esse é o símbolo. Então, eles já sabem onde fica o eixo. Sim, isso significa eixo. Isso é convenção de projeto. Tá? A gente não precisa colocar altura, essas coisas, professora? Não. A altura de ponto hidráulico é padrão. Não é? É sempre padrão. Entendeu? Então, por exemplo, a altura que fica um sifão é padrão. A altura que fica, por exemplo, o sifão de máquina de lavar roupa é padrão. Então, é tudo padrão. Aí eles seguem a norma. Não precisa. Só precisa, então, colocar o distanciamento de cada um, é isso? Isso, só a distância. Repete pra você. Isso mesmo. Tá. Então, Ô, mãe, vem aqui um pouquinho. Oi? Alguém falou comigo? Não? Tá bom. Importante, prestem atenção nessa parte. O designer não pode executar projeto ou obra de hidráulica elétrica. Não pode. Você assistir aqui? Isso não é responsabilidade do designer. Eu falei. Márcia, tem gente falando junto, não dá para entender. Gente, quem tá com o áudio? Então. Rô, você não pode fechar um pouquinho seu áudio? Aí, obrigada. Então, vamos lá. O designer não pode executar projeto ou obra de hidráulica elétrica, gente, não pode. Isso é responsabilidade de engenheiro e arquiteto, são eles que estudam para isso, né? Que assumem essa responsabilidade. No meu vídeo de atuação do designer, eu falei um pouco sobre demolição, que a gente também não pode assumir essa responsabilidade como designer, né? Então, qual que é a nossa atuação no projeto hidráulico elétrico? Demarcar os pontos para que as instalações sejam feitas certas. Essa é a nossa atuação, essa é a nossa responsabilidade, demarcar os pontos corretos. Importante aqui, tudo isso que eu mostrei para vocês é o melhor dos mundos. Quando a gente começa um projeto, faz o layout, faz os pontos e depois é feita a instalação, a execução da obra. Isso é um mundo que não existe? Não, eu coloquei aqui no slide uma situação que é muito comum, que é quando a gente presta serviço para construtora ou incorporadora, em que vende aqueles apartamentos ainda na planta. Então, depois que o arquiteto cria o projeto, é contratado um designer ou um arquiteto de interiores para fazer todo o layout. E aí, depois do layout aprovado, é pedido para que ele lance todos os pontos de hidráulica elétrica. E a partir desses pontos, é encaminhado o projeto para um projetista, um engenheiro de hidráulica e um engenheiro de elétrica, e é feito o trabalho de criação do projeto hidráulico elétrico. Então, isso acontece muito nas construtoras, isso acontece também nas residências, é muito comum. Então, é muito, muito comum você pegar uma residência que ainda vai ser construída e, como eu disse, sempre o projetista de hidráulica elétrica vai pedir os pontos. Se não é feito por um designer, vai ser feito por alguma outra pessoa, mas alguém vai fazer. Então, isso é muito comum de acontecer. Uma outra situação, eu já trabalhei, por exemplo, para banco. Então, o banco ia construir um imóvel, né? Imagina, banco são várias mesas da parte de escritório, tem os caixas eletrônicos, tudo. A gente fazia o layout, aprovava todos os pontos antes de ser executada essas instalações. Então, sempre que a gente faz o layout primeiro com os pontos, as instalações saem perfeitas, né? Não tem como dar errado. Mas muitas vezes vocês vão ser chamados para criar um projeto num local que já existe, que já tem ponto. E aí, o que vocês vão fazer?
Vocês podem apontar soluções que vocês não vão ser responsáveis por elas e por isso vocês precisam deixar bem claro. Então, por exemplo, vou fazer um projeto que nem esse do apartamento que vocês estão fazendo. Vamos dizer que ele já existe o projeto, que é essa realidade que a gente vai trabalhar quando a gente for fazer um exercício. Então, vocês vão olhar lá e já tem umas tomadas em alguns lugares, um ponto de telefone e tal. Mas o seu layout não fica legal aqueles pontos que já existem. E você quer fazer uma alteração. Então, você pode fazer um comentário no projeto através de Road. Eu vou explicar um pouco isso quando a gente for para a prática, que não vai ser hoje, vai ser em outra aula nossa. E aí você vai dizer, ideal alterar, inserir uma tomada 110, ideal, mas aí você tem que usar a legenda, colocar a altura, da mesma forma, tudo direitinho. E aí você vai deixar claro que isso você não faz, que aí precisa ser contratado um engenheiro ou um arquiteto para dar o aval, dizer se isso é possível ser feito. Você pode, muitas vezes, conversar. Então, vamos dizer, a pessoa te contratou para fazer o layout e ela já tem quem vai executar a obra, o responsável pela obra. Então, vocês podem conversar, você pode propor e a própria pessoa pode, o próprio projetista pode dizer, isso dá, isso aqui não consigo, não dá, porque a carga ultrapassa. Então, tudo isso vai ter que ser resolvido de uma forma para ficar o melhor possível, mas muitas vezes nem tudo que é ideal a gente consegue executar, tá? Portanto, quando você for fazer um levantamento, prestem atenção nos pontos hidráulicos e elétricos, porque nem todo mundo tem a planta do projeto com esses pontos. Então, eu vou fazer uma proposta de iluminação? Olho no meu teto, olho no teto do local. Tem um único ponto que acende num único lugar? Tem. Então, o que eu vou propor? Se eu quiser criar mais do que um ponto de luz no teto, eu preciso fazer um forro, eu preciso colocar mais do que um circuito, se eles forem acendidos de formas diferentes, então vai precisar passar um novo conduíte, isso tudo precisa ser discutido com quem for executar a obra. Gente, deixa eu parar de compartilhar. Parou, né? Ok? Então, gente, a ideia é passar um pouquinho para vocês essa teoria sobre pontos para que a gente entenda. A gente vai fazer isso quando a gente entrar em projeto comercial de novo e vai fazer isso quando a gente entrar em projeto de pontos de vendas de novo, tá? Então, mesmo que a gente ache que ainda não está sabendo, dominando o assunto, não tem problema. A gente vai fazer isso mais vezes. Eu vou propor um exercício, eu vou deixar para explicar na aula do exercício. Hoje não tem nenhuma tarefa para vocês novas, porque a gente quer que vocês entreguem o que está atrasado, tá? O memorial descritivo, aquele trabalho final lá com os memoriais e tudo que algumas duplas ainda não entregaram. E também o que tiver lá para trás que não for entregue, precisa ser entregue, tá? Mas depois, numa outra aula, a gente vai fazer um exercício bastante simples para aplicar essa ideia de distribuição de pontos. Eu vou deixar esses slides lá numa aula no Google Classroom, assim como esse vídeo que eu estou gravando, como são dois, né? Porque a gente caiu e entrou de novo, vão ter 2 vídeos. Mas vou deixar lá para que, caso tenha dúvida, a gente possa também fazer. Assistir de novo e tirar as dúvidas, mas a intenção é que a gente aprenda um pouco sobre essa teoria, que a gente não é responsável por desenvolver o projeto, então não precisa ir tão a fundo, saber o que é circuito, qual é a vantagem, isso não importa para a gente. Mas a gente precisa entender como que funciona essa alocação de pontos, porque isso nós somos sim responsáveis. Tudo bem, gente? Deu para entender? Sim? Então é isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, falar comigo. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? Então tá bom. Então a gente se vê aí na próxima aula, tá bom?
Amanhã, acho que o André vai dar uma aula de iluminação bem legal. Márcia. Oi, quem me chamou? Diga, Tati. Não tô te ouvindo. Tati Corel. Ô, Márcia, não tem... Tati Corel, tá me ouvindo? Tô. Na verdade, não é dúvida quanto à sua aula, não. Só para finalizar o trabalho que a gente vai te entregar. Sim. O memorial descritivo de imóveis, essas coisas que tem que colocar lá, tem que falar da marcenaria também ou não precisa? É só objetos de decoração mesmo? Não, Tati, eu pedi para que aqueles que já sabem os acabamentos de marcenaria, então, por exemplo, estou fazendo uma cozinha, né? E eu quero que a minha cozinha tenha um MDF preto. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Então, se eu sei que o acabamento eu quero que seja de fórmica preta, se eu sei que o puxador vai ser um puxador diferente, porque faz diferença para o meu projeto, se eu quero pôr vidro de alguma cor, eu posso colocar só os materiais, não o projeto de marcenaria. Tipo assim, um armário vai ter 2 por 2,10. Não precisa nem pôr o tamanho. MDF. Não precisa nem pôr o tamanho, só os acabamentos. Tá. Tipo, armário, acabamento com MDF, laca. Isso aí. Tá. Tá? E a gente tem que colocar tudo que a gente vai propor para o cliente para ele comprar, Márcia? O ideal é que esse memorial seria como se fosse uma entrega para o cliente, né? Então, o ideal é que a gente tenha, assim, todos os itens que a gente quer usar naquele local. Tirando a parte de marcenaria, porque a marcenaria a gente vai trabalhar no retorno, porque daí ela precisa de um detalhamento. Você sabe bem disso, que você trabalha com isso, com pedra, sabe que tem que ter detalhamento, né? Mas no caso... no caso, top, tudo isso você tem que pôr nesse descritivo? Tamanho, tudo? Tamanho do quê? Geladeira, cooktop. E você tem que escolher todos os modelos, sim, tem que escolher tudo. Ai, Jesus! Tá bom, então. Vocês pensam que é fácil ser designer, né? Não é, não. É uma trabalheira só. Verdade mesmo. Então tá bom, Márcia. Era mais isso mesmo. Tá bom, Tati. Obrigado, viu? Imagina, qualquer coisa vocês podem chamar. Às vezes eu não consigo responder no mesmo instante, porque às vezes eu estou em aula, e por isso eu não consigo retornar na mesma hora que vocês perguntam, mas sempre que possível eu tento responder o mais rápido, tá bom? Eu sei, brigadão mesmo. Imagina, gente. Fiquem com Deus, aproveitem o resto da noite aí e tentem tirar o atraso do trabalho, tá bom? Beijo. Beijo para vocês, saudade. Tchau, tchau. Bem.